Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar bem rapidinho para se entender o que é uma translocação, tá? Então tem uma paciente me perguntando que fizeram um exame e tal, cariótipo, e foi detectada uma translocação no cariótipo dela. O que é isso? Ela mira o que é uma translocação, a médica explicou, mas eu não consegui entender. Então, vamos lá. Vou tentar fazer o mais breve e com usar termos mais fáceis para se entender, tá bom? Então, assim, lembra que o nosso cariótipo é formado dos 23 pares de cromossomos, né? 23 pares. Então, a gente tem o par 1, o par 2, o par 3 e vai indo até o par 23, né? Então, o que acontece na translocação? O próprio nome diz, translocação. Muda, transfere o local, o lugar, a posição. Então, é exatamente isso. Vamos supor, tá, que um pedacinho aqui do cromossomo 1, né, do par 1, do par 1, vamos supor que ele mude com um pedaço do par 3, por exemplo, tá? Aqui. Então, vamos supor que esses pedaços trocam de lugar. Então, qual é o problema aqui? Ele até tá tudo bem, porque a gente chama isso de translocação recíproca ou balanceada. Por que recíproca ou balanceada? Porque a mesma quantidade que saiu do 1 foi pro 3 e do 3 foi por 1. Eles trocaram entre eles. E tá tudo bem até aí, tá? Porque a minha informação genética continua aqui. Tá? Eu não perdi, não ganhei. Eles só trocaram de posição. Só que a gente chama isso também de não homólogo, né? Isso é só um detalhe. Por que não homólogo? Porque não tá dentro do mesmo par. Se fosse entre o mesmo par, seria homólogo. Como são pares diferentes, não são homólogos, ok? Então, isso é uma translocação. E qual é o problema disso? Tá? Geralmente isso na fertilização, né, acarreta muitos abortos, né? E aí a pessoa fica abortando, tem gente que fala, não seguro o meu bebê. Por quê? A gente vai investigar mais, tem translocação, né? Então, o que acontece eu tendo essa mudança, tá? O problema é quando eu for formar os meus óvulos, tá? Se minha célula já é assim hoje, quando eu for formar os meus gametas, é que é o problema. E quando o homem formar os espermatozoides também, se caso ele for o portador da translocação, né? Então, o que acontece? Lembra que na hora da meiose, né, para formar os gametas, ela só tem metade da informação genética, né? Porque a outra metade vem do homem, né, para formar ali o novo ser. Então, na meiose, quando eu for formar os meus gametas, os meus óvulos, só vai metade da informação. E que metade que eu vou mandar para esses óvulos? Né? Como que um organismo vai fazer essa divisão? A gente não controla isso, a gente não sabe como que isso vai ser formado. Então, o problema está aí. Eu posso ter 3 situações nessa quebra, né? Nessa meiose. A primeira é formar os cromossomos normais, sem troca, né? O par 1 certinho, o par 2 certinho, o par 3 certinho, o 4 certinho, tudo bonitinho, não ter troca nenhuma. A segunda chance, opção, seria eu manter essa troca que tem no meu gene hoje, eu consigo manter isso, eu troco 1 com 3 ou qualquer outra troca, então pode acontecer de eu mandar para os óvulos essa troca, né? E lembrando que, né, ainda que aconteça isso, tá? Ainda não tem problemas, porque a minha informação genética, né, de novo, está aqui. Só estão embaralhadas, trocadas, mas estão toda a minha informação aqui. O problema é as outras variedades que podem acontecer nessa quebra. Lembrando que esses cromossomos que estão trocados, eles já trazem uma instabilidade, né? Eles já não são mais tão seguros quanto os outros que não têm, porque eles já estão trocados um pedaço, eles já são um pouco mais fracos, um pouco mais frágeis, na verdade, por conta dessa translocação, né? E na meiose, quando eu quebro ele, ou seja, aumenta isso, né? Essa sensibilidade, né? Ele fica mais instável ainda, e o problema está quando, na terceira opção, quando nessa troca, por eles estarem mais instáveis, eu mando ou mais informação do 1 e menos do 3, ou de repente o contrário, né? Mais do 3 e menos do 1, e aí eu vou ter diferença de cargas de informação, mais de uma e menos da outra. Esse é o problema, né? Por isso que geralmente essas gestações não vão para frente, porque estão carregando a translocação. Eu vou ter mais informação ou menos informação. E esse é o problema, é a maior parte de causa dos abortos que existem, né? E das aneuploidias, né? Da doença genética. Ou não vai segurar, ou o embrião vai trazer aí alguma doença genética, alguma síndrome, alguma coisa.
Entende? Então, esse é o problema que a gente tem que tratar, né? Tem que verificar, saber para poder fazer uma fertilização in vitro de sucesso, ok? É isso. Qualquer dúvida, deixa a sua pergunta.